Olá, meus amores! Bem-vindos de volta à minha série Contém Spoiler. O episódio de hoje tá muito legal, porque além de eu trazer um clássico, o primeiro detetive da história da literatura, o Dupin, de Edgar Allan Poe, eu vou trazer várias curiosidades e fofocas que tiveram na época do autor. O autor é de 1840, e rola um boato que talvez ele tenha feito um conto sobre um assassinato que ele mesmo cometeu. Não sei, vamos ver. Continua aqui que eu vou explicar tudo pra vocês. Aproveita, já se inscreve, já dá like aqui no vídeo, já marca o amigo pra assistir também e vamos lá. Bem, quem foi Edgar Allan Poe? O Poe, ele deu vida ao primeiro detetive da história da literatura. Sim, o Dupin. Dupin foi fonte de inspiração para a criação do Sherlock Holmes, que a gente ama, que a gente conhece, do amado Poirot da Agatha Christie. Do amado Poirot da Agatha Christie, ele foi o primeiro a dar vida a esse estilo literário de suspenses e descobertas. Eu acho que gravar 11 horas da noite mexe já com a minha inteligência. Vai chorar? Tá, vou avançar. Você já entendeu qual é a história? Aham, sei. Bem, esse livrozinho, ele é lindo, a capa, ela brilha, ele é capa dura, a lateral dele é toda vermelha, é um livro esteticamente muito bonito. Na época, o Poe publicava contos, isso tudo não é uma única história, são contos, os 3 primeiros contos da carreira do Poe. E, gente, qual foi a minha experiência de leitura? Primeira coisa que vocês têm que levar em consideração se vocês forem ler o Poe é que tudo foi escrito em 1841, não é atual. Então, o estilo de escrita não é atual, não é o que a gente está acostumado a ler. É um livro com muito valor histórico, é um clássico, vocês têm que conhecer o Poe, vocês têm que ler pelo menos um conto deles, mas é um livro prolixo. Então, assim, tiveram vários momentos em que eu pulei parágrafos, eu cheguei a pular páginas inteiras, porque ele ficava dando uma volta muito grande para falar uma coisa muito simples. Mas porque esse era o estilo de escrita da época e esse é o estilo de escrita do Poe. Mas é um clássico da literatura, vocês têm que ler. É muito legal você conhecer, porque eu adoro o gênero investigativo. Eu já li milhares de livros de Poirot, eu sei quase todas as histórias de Sherlock Holmes. Então é muito legal ver de onde eles surgiram, qual foi a origem, qual foi a primeira ideia a respeito desse gênero. E tá aqui, essa é a primeira ideia e esses são os primeiros passos de todo um gênero literário que hoje em dia é um dos maiores sucessos. Então é um clássico, é uma leitura quase obrigatória. Vocês têm que conhecer o Dupin, vocês têm que conhecer o Poe. Mas se preparem para um livro em um ritmo mais lento. Eu não vou me estender, não vou falar muito dos contos, vou contar brevemente. O primeiro traz a história de uma mãe e uma filha que foram brutalmente assassinadas e a polícia não consegue desvendar o mistério, primeiro, de tanta violência e segundo, porque eles não conseguem entender como que os criminosos fugiram. E o Dupin, ele fica muito encucado com essa história toda e ele resolve investigar por conta própria e não precisa nem falar que ele chega realmente na conclusão do que aconteceu. E é muito legal, porque é bem inesperado. Vou pular o segundo conto, porque eu quero falar só dele na minha parte de spoilers. Então vamos pro terceiro. O terceiro também é muito interessante, fala de uma carta roubada. A rainha teve a carta dela roubada pelo primeiro-ministro. Ela sabe que foi o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro sabe que foi ele que roubou. E ela quer pegar essa carta de volta de qualquer maneira. E Dupin foi chamado para resolver esse mistério, porque como é tudo muito declarado e todas as cartas estão na mesa, como que faz? A simplicidade desse crime torna ele muito complexo. E é muito interessante. O segundo conto, gente, eu vou deixar pra falar na minha parte de spoiler, porque eu preciso explicar pra vocês primeiro o que aconteceu na época que ele escreveu e toda a repercussão que esse conto teve, gente. Porque ele escreveu esse conto, ele mesmo foi acusado de cometer um assassinato. E é muito interessante a gente saber essa história. Então, vamos lá pra minha parte de spoilers. Gente, o segundo conto é muito interessante. Por quê? Porque na época que o Poe escreveu, ele vivia em Nova York e aconteceu de fato um assassinato da Mary Rogers.
E foi divulgado amplamente, na época foi um mega mistério, ninguém tinha entendido o que aconteceu com a Mary. E o Paul resolve que ele sozinho vai investigar. Então ele escreve o conto, que é o assassinato de Marie, para falar sobre o que ele descobriu do assassinato da Mary. E é muito interessante, porque na época o Paul, ele era autor, ele não era policial nem detetive, então todas as descobertas que ele faz do caso da Mary, ele escreve pra falar e pra deixar claro no assassinato da Marie. Eu não sei se ficou claro, eu vou tentar explicar mais uma vez pra vocês. O Paul pegava os jornais e ele lia os jornais. E ele sozinho, na época lá de 1842, fez a própria investigação de acordo com o que ele lia nos jornais. E para ele tentar anunciar para o mundo, para ele tentar publicar de alguma forma todas as suspeitas e todas as provas e tudo que ele achava que era muito coerente, que podia levar ao assassino real, ele escreveu no conto da Marie, perdão. Ele escreveu no conto da Marie. Então, o conto nada mais é do que as próprias descobertas do Paul sobre o assassinato da Mary. Paul transferiu a história para Paris. O caso real, o assassinato de fato aconteceu em Nova York, onde ele morava, mas ele transferiu para Paris e colocou referências parisienses na história. Mas o tradutor teve a liberdade, e foi muito legal pra gente, de sempre que ele bota a referência francesa, o tradutor bota um asterisco e nos dá o real nome do jornal, por exemplo. Então é muito legal porque você consegue buscar de fato as reais referências que levaram Paul e levaram Dupin a descobrir o que de fato aconteceu. Só que tem umas curiosidades muito interessantes. Bem, gente, na época que ele foi escrito, rolou-se uma fofoca, uma suspeita, um pensamento, assim, um rádio corredor, de que o Paul era o assassino da Mary. E ele escreveu o conto da Marie como um deboche, porque ninguém chegou a ele. Porque no conto ele escreve alguns detalhes que só o verdadeiro assassino poderia saber que aconteceu. Bem, é claro que isso não foi pra frente, né? Ele não foi acusado formalmente de nada, mas também rola uma suspeita de que ele foi sim entrevistado, que ele foi levado e considerado um suspeito, mas que ele não chegou a ser acusado de nada. Mas essa é a primeira fofoca que eu achei super interessante. Será que realmente o Paul escreveu sobre um assassinato que ele cometeu e publicou em revistas como uma forma de deboche? Curiosidade número 2. Falam que o Paul conhecia a Mary, e por isso até que ele foi declarado um suspeito, porque a Mary era uma vendedora de cigarros e o Paul frequentava a loja em que ela vendia. E falam que a última vez que viram Mary viva, ela estava percorrendo na floresta, perto da casa de Paul, com um homem que tinha todas as características de Paul. Então, apesar de, nessa segunda curiosidade, ele não ser declarado como um suspeito, falam que ele tinha, sim, alguma coisa ali a ver, talvez não como o assassino, mas sabendo o que de fato aconteceu no dia do assassinato de Mary. Curiosidade número 3 da história. Gente, é muito interessante ver que o Paul escreveu um conto inteiro para falar de uma investigação dele. E é real, gente, isso é real. Ele escreveu o conto como uma forma de expor todos os pensamentos investigativos que ele teve a respeito do caso. E você percebe que Marie, nem tem muita diferença, ele não fez questão de esconder isso. Ele declarou que era isso que ele estava fazendo. E a última curiosidade muito interessante. Na época que o Paul foi publicar o conto, a polícia ainda não tinha fechado o caso da Mary, e o Paul tomou a liberdade de encerrar o conto dizendo quem ele achava que era o suspeito e meio que concluindo toda a investigação. Como a investigação ainda não tinha sido encerrada, a revista que publicou o conto dele, que na época nem era uma revista de grandes conceitos, ela tirou esse final. Ela não botou o final original do Paul. E esse final se perdeu. Ninguém sabe qual foi de fato o final da história que o Paul acha. Ninguém sabe quem o Paul achou que fosse o suspeito. Bem, gente, a história que rola na internet é que a Mary, na verdade, morreu por um aborto que infelizmente não deu certo. Então, as pessoas que fizeram o aborto, que descartaram o corpo dela. Mas, infelizmente, o conto, por o final verdadeiro ter se perdido, ele não tem fim.
a história acaba de uma forma inconclusiva. O autor toma a liberdade de dizer que meio que deu certo e que tudo deu certo, mas ele não de fato conta o que aconteceu. Então muita gente se frustra lendo esse conto porque você não chega a um fim, você não chega a uma conclusão. Claro que se você pesquisar a história real, você chega, mas se você se basear apenas no conto, você meio que fica à deriva. Então muita gente se frustra por conta disso. E os finais são meio mirabolantes, assim, o primeiro final do primeiro conto eu achei meio tipo... Quê? No final era um macaco? Como assim? Sabe, é meio louco, mas é divertido, porque realmente te pega totalmente desprevenido. O terceiro, você entende já que o final pra mim ficou meio claro de qual seria. O segundo não tem final, mas é muito legal se você pesquisar a história real da Mary, da Marie. Eu espero que vocês tenham gostado. É realmente um clássico, eu acho que é um dos maiores clássicos que eu já li da literatura. E eu espero que vocês gostem. Me fala aí o que vocês acharam, se vocês acham que o Dupin, o Poe, realmente cometeu o assassinato na época, ou se isso tudo é uma grande história mirabolante que a gente cria pra continuar falando dele. Me falam o que vocês acharam da experiência da leitura e de ler uma obra que foi produzida em 1840, nos anos de 1840. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem um like, eu espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, dá like aqui na página do Facebook e do Instagram, me segue e a gente se vê na semana que vem.